Então, meus amigos, minhas amigas, uma alegria estar com todo mundo novamente, continuando nossos estudos. E a gente vai realizando essas nossas inserções amistosas, sessões carinhosas no Evangelho do Amor do Cristo, através aí dos estudos que o nosso querido professor Carlos Torres Pastorino disponibilizou para a gente na sua obra Sabedoria do Evangelho. E nós estamos ainda no volume 1. Nós estamos estudando a anunciação do nascimento de Jesus a Maria de Nazaré. Um capítulo realmente muito importante, muito bonito, porque ele vai definir uma série de coisas com relação ao desenrolar do desenvolvimento do ser humano. Uma das coisas que mais toca meu coração e mais assim surpreende é o fato do nosso querido professor Pastorino ter conseguido colocar o Evangelho e tirado das entrelinhas desse tratado magnífico que é essa vibração que existe hoje sobre a humanidade na forma de Evangelho, de amor do Cristo, ele ter conseguido trazer para a gente uma série de capturas com relação à estrutura do ser, à nossa evolução, ao nosso crescimento, mostrando as nossas vias de atuação na Terra, no mundo, no plano espiritual, no campo mental, no campo do sentimento. E então realmente o professor Pastorino ele conseguiu trazer essa elucidação para a gente. E ele não mediu esforço nos seus estudos, ele pesquisou não só a própria filosofia da doutrina espírita, como também outras filosofias e outras ciências adjacentes que conseguiram permitir que ele pudesse realizar esse tratado, essa obra de 9 volumes, que é a Sabedoria do Evangelho. Nós começamos desde lá do primeiro capítulo, nós começamos a verificar já uma série de mudanças no padrão da análise do Novo Testamento em relação a gente, em relação a tudo aquilo que nós havíamos visto com relação a fatos históricos. E o impressionante de tudo é que o Evangelho pode ser traduzido num roteiro completo. Num roteiro não só esotérico, mas exotérico também. Num roteiro que vai além da nossa imaginação intelectual. E ele nos traz uma série de subsídios importantíssimos e interessantes. Mas o que mais me toca no Evangelho é quando ele fala do ser, do que o ser deve aprender a ser. E nessa estrutura de Maria de Nazaré, e eu chamo de estrutura, nós vamos ver o que significa o ser. O ser estar vibrando num determinado padrão. E Maria de Nazaré, ela vem assim, dar um salto. Ele é o primeiro salto que existe no Evangelho de proporções realmente muito grandes. Nos estudos passados, nós vimos o seguinte, nós vimos que Maria era saudada pelo anjo Gabriel. Então, a gente se lembra, né? O anjo se aproxima de Maria de Nazaré, faz uma saudação para ela, e essa saudação é num padrão de alegria muito grande. Ele começa mais ou menos dizendo assim, alegra-te, né? Ó favorecida. Ou seja, ele fala de uma vibração muito alta em relação a Maria de Nazaré. Então nós estudamos essa vibração, nós estudamos essa saudação do anjo Gabriel que ele faz até Maria de Nazaré, quando ele aparece para ela e vai fazer a anunciação de Jesus. Uma das coisas que nós vimos também é que Maria não demonstra perturbação com a presença do anjo, mas sim com a saudação. Alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Então Maria já conhecia, evidentemente, a questão da materialização espiritual, já sabia que existiam seres extracorpóreos, que a vida ela existe antes do nascimento do corpo físico e vai continuar existindo depois do desencarne do corpo físico. Então a aparição de seres de outra dimensão era comum. É provável, inclusive, que Maria de Nazaré, mesmo ainda menina, porque ela tinha 12 anos de idade quando esse fenômeno vai acontecer, já tivesse visto a aparição de outras entidades também, porque em relação à presença do anjo é perfeitamente natural. Mas ela se mostra perturbada com a saudação. Ela queria entender o que era aquela saudação. Porque uma coisa é aparecer um espírito, por mais que esse espírito seja da parte de Deus, o que significa um espírito da parte de Deus? Significa um ser que já trabalhou, já conquistou uma elevação espiritual tal, que ele já se encontra plenamente engajado na vibração do Pai e trabalha
na obra da criação de forma totalmente, ou seja, basicamente 100% consciente desse trabalho, né? Consciente desse trabalho, consciente das suas ações, consciente das suas atitudes, consciente do seu tipo de pensamento. Então esse espírito se encontra totalmente no padrão divino, então da parte de Deus, ou seja, um espírito que já se elevou até esse ponto. Então ele faz uma saudação para Maria de altamente favorecida. Primeiro ele diz: alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. E Maria queria saber a razão dessa saudação, né? Pastorina, ao colocar o ensinamento na via profunda do ser, ele vai revelar que a todo instante Deus nos transmite essa mensagem sublime, ou seja, que nós também deveríamos, de alguma forma, nos alegrar com a vida. Ou seja, que o ser recebe intrinsecamente chamados divinos que começam sempre no padrão da alegria. E que por questões de falta de evolução, nós ainda não escutamos plenamente esses chamados. Então essa vibração do Pai em relação a nós é sempre de padrão de alegria. Bom, mas Maria ela estava recebendo uma revelação da condição espiritual dela, que já era clara no âmbito da evolução. Ela podia receber essa mensagem por questões de ressonância. Então veja bem, vamos entender uma coisa. Uma coisa é eu achar que já obtenho algum, digamos assim, algum degrau na evolução e achar que eu sou preferido de Deus, achar que porque entrei numa igreja agora eu fui perdoado, ou agora aceitei Jesus, ou achar porque estou no Espiritismo eu estou no caminho certo e estou seguindo esse caminho certo, ou achar porque consegui fazer uma boa palestra, ou receber uma psicografia de um Bezerra de Menezes, ou coisas desse tipo, achar que eu já alcancei uma vibração espiritual e que meu ser já está vibrando num diapasão de harmonia e de luz. Isso é uma coisa do meu intelecto, isso é uma coisa da minha emoção. Mas a ressonância da confirmação disso, vinda de um padrão elevado do alto, é outra coisa. Ou seja, essa confirmação por ressonância, ela não acontece de forma de qualquer maneira. Ela não é vulgar, ela não é leviana e ela só vai acontecer quando de fato o ser tiver alcançado esse padrão vibratório. É o que acontece com Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, sobre o véu do esquecimento, no plano terreno, mas, embora estivesse sobre o véu do esquecimento, seu padrão vibratório não havia se perdido pelo efeito do rebaixamento das vibrações dado à reencarnação. É importante que se entenda, porque nós achamos que o espírito perde o seu diapasão vibratório quando reencarna. Não, ele não perde. Esse padrão ele continua existindo no plano espiritual, ou seja, no âmbito do seu ser, no âmbito do seu espírito. O que decai, na verdade, é por meio do esquecimento, o intelecto e o sentimento não conseguir acessar todas essas propriedades que não são perdidas, elas podem ficar provisoriamente ocultas. Então, Maria de Nazaré recebe essa confirmação e ela recebe essa confirmação encarnada, o que para ela constitui mais um elemento de convicção na sua fé. E aí ela vai investigar o porquê de ser favorecida. Ela quer entender o porquê disso, mas não de uma forma qualquer, não de uma forma profana, não para mostrar superioridade no plano material, já que ela era altamente favorecida pelo alto. E não é nem o que ela faz na vida dela, não é nem o que ela demonstra. Pelo contrário, é uma vida de total abnegação, de servir e de confiança. Porque ela vai cuidar de um espírito que, como eu disse, já nasce adulto. Adulto espiritualmente, que já nasce sem os problemas da infância comum da Terra. E ele tem um diapasão completamente diferente. E para cuidar de um espírito desse, não pode ser uma mãe comum. Com respeito a todas as mães, mas não poderia ser. Teria que ser uma mãe que trabalhasse no âmbito da confiança. Agora imagina, Jesus não era quase visto se alimentando. E ele sumia por horas, às vezes. E Maria tinha consciência plena de que ele estava bem, de que ele estava crescendo em espírito e em verdade, coisa que nós vamos ver mais adiante. Então, ela, pela sua intuição, pela sua confiança, pela sua expansão espiritual, ela tinha conhecimento disso. E ela mostra essa tranquilidade. A primeira vez que Maria se perturba um pouco com relação ao sumiço de Jesus é quando ela vai a Jerusalém. E, e aí, na volta de uma festa que tem em Jerusalém, Jesus ele se afasta e vai lá pregar para os sacerdotes lá no templo. E nós vamos ver isso adiante também.
Falta-nos, de fato, construir a mente iluminada, capaz de penetrar as realidades mais elevadas da vida. Então, quer dizer o seguinte: para que a gente possa escutar essa ressonância do Pai, essa confirmação, ressonância, falta a gente construir essa mente iluminada. E se nós ainda não a desenvolvemos, é porque nós podemos desenvolver. Então, batei e abri você. Quer dizer, busca, se dedica, exerce esforço no sentido de construir essa mente iluminada. Bate quer dizer trabalha, prega, ou seja, executa. Realiza o trabalho de iluminar a mente, de mudar as concepções, de mudar os paradigmas, de fazer as mudanças quânticas e de se espiritualizar, de trabalhar e de vencer, sobretudo, a preguiça espiritual. Aí sim, nós estamos trabalhando para construir essa mente iluminada. E a gente está lá no anúncio de Maria. Nós agora vamos entrar nos versículos 30 e no versículo 33 de Lucas 1, que continua sendo o anúncio de Maria. Então está lá em Lucas 1, 30 e 33. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, pois conquistaste benevolência da parte de Deus. Aí ele continua o assunto, quer dizer, não temas, pois conquistaste benevolência da parte de Deus. É muito mais claro que o anjo esteja referindo neste momento à saudação que ele faz do que à presença dele. Ele está se referindo à perturbação de Maria devido à saudação. Primeiro, olha, Maria, não temas com relação a essa saudação. Tu conquistaste benevolência da parte de Deus. Grava essa palavra, conquistaste. E continua. E conceberás em teu ventre e dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. Essa passagem é conhecida do Evangelho. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Então nós temos algumas coisas importantes aqui. Conquista de Maria em relação à benevolência da parte do pai. Ela vai dar a luz a um filho a que vai se chamar Jesus, a que chamará Jesus, provando claramente a lei da reencarnação e da pré-existência do Espírito. Terceiro, esse filho será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Quer dizer, está fazendo uma previsão na evolução do plano no qual nós nos encontramos. Quando eu estou falando em Davi, quando eu estou falando também no plano terreno, estou falando no plano do antissistema também. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Ok? Vamos gravar bem esses pontos, porque isso é fundamental no nosso estudo. Aí vai dizer assim, Pastorino, já lá na página 39 de Sabedoria do Evangelho, vai dizer assim: Gabriel exorta Maria a não temer, porque ela conquistou a benevolência de Deus. E aí Pastorino coloca isso entre aspas. E podemos dizer que Maria trabalhou, evoluiu para isso. A esse adendo fomos nós que colocamos aqui. Não está lá em Sabedoria do Evangelho. Nós podemos dizer, afirmar que Maria trabalhou, evoluiu. Quer dizer, não foi uma escolha aleatória. Não foi assim, vou naquela ali, vou naquele outro. Não, não foi nada disso. Ela trabalhou para isso. Mas se ela era a mais bondosa, se ela era mais amorosa, e se Deus a viu como uma pessoa mais amorosa? Bom, se ela era mais amorosa, se era que tinha mais condição para ser escolhida, é porque ela trabalhou para chegar nessa condição. Então, Maria trabalha, Maria evolui. O que significa trabalhar? Significa evoluir, significa crescer. Ela trabalhou o espírito, trabalhou as atitudes, trabalhou tudo que tinha a ver com o ser dela. E aí sim ela conquista essa benevolência perante o Pai, perante o Deus. É uma conquista do espírito de Maria de Nazaré. Detalhe: se Maria tivesse sido criada naquela encarnação, ou seja, se ela já não existisse como espírito, ela teria tido apenas 12 anos para conquistar essa benevolência perante Deus. Mas não. Isso prova, inclusive, que essa benevolência conquistada é muito anterior àquela encarnação atual de Maria de Nazaré. Ela conquista essa benevolência, ela conquista essa grandiosidade em muitas outras passagens, encarnações, em planos que nós não conhecemos, pode ser em plano espiritual, pode ser em plano mental, em plano físico também, já muito antes de reencarnar na Terra, porque na Terra ela já nasce com a missão de receber o Cristo no seu ventre material. Assim é uma forma de colocar. Então veja bem, mais uma vez nós atestamos a preexistência do Espírito.
A gente continua. O anjo não se apresenta a Maria dando nome e posição, como faz com Zacarias. Ao evangelista basta revelar que o mensageiro foi o mesmo dos dois casos. Gente, é interessante aqui agora, olha. O anjo não se apresenta. Para Zacarias, tem que mostrar o currículo, credencial. Para Maria, não. Maria sabia. Essa é a consciência. Isso é diferente. A consciência, ela abrange o plano material e o plano espiritual e o plano mental. O intelecto, ele mal abrange o plano material. E ainda estando no plano material, onde ele acha que é o reino, que é o poder dele, ele ainda precisa de comprovações e credenciais. Continuemos. Conquistar benevolência é a expressão já muito utilizada no Velho Testamento, com as palavras achar graça. Então, achar graça também tem o significado de conquistar benevolência. E aí, Pastorino nos traz aí algumas passagens no Velho Testamento onde isso é utilizado, né? Então, lá em Gênesis, lá em Juízes, e existe aí umas observações do Velho Testamento sobre conquistar benevolência. Então, lá em Gênesis 6, 8, eu trouxe, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, ou seja, ele teve alguma benevolência aos olhos do Senhor. É digamos assim, é um termo, uma expressão do Velho Testamento. É legal que o Pastorino, ele faz associações com o Velho, com o Novo Testamento, e ele vai evoluindo nisso. Isso é muito bom, porque vai nos dando, assim, uma visão cada vez mais ampla sobre o Evangelho. Então eu trouxe aqui o exemplo da Gênesis, versículo 6, capítulo 8. Quem quiser pode pesquisar isso lá. Embora o contexto seja um pouco diferenciado, mas há um momento em que Noé acha graça, ou seja, ele acha benevolência, ele se vê com a benevolência divina perante ele, sobre o olhar de Deus. Né? E aí continua. Significado da palavra benevolência. Aí eu fiz a questão de ir lá no dicionário trazer. Ele é um substantivo feminino de natureza boa, quer dizer, benévola, que trata alguém com bondade, com boa vontade. Então, é interessante. Então, Maria não só conquistou benevolência perante o Pai, como ela também tinha esses atributos de benevolência. Se a gente olhar essa questão da benevolência, a gente vai ver que Maria realmente tinha todos esses atributos. Que perdoa facilmente, tolerância, indulgência, que ao meio a maldade se sobressaia a benevolência. Então, nós estamos vendo alguns aspectos da benevolência. Então, a capacidade de perdoar é de um espírito benevolência. A tolerância, a indulgência são características da benevolência. Que ao meio da maldade, olha aqui Pastorino coloca, a Pastorino aqui o dicionário coloca, que em meio à maldade se sobressai a benevolência. Ou seja, mesmo havendo perturbação, mesmo havendo conflito, essa benevolência se sobressai. Nem sempre ela pode ser observada por aqueles que estão ao redor, mas o espírito que vibra na benevolência percebe a sua benevolência, mesmo que haja conflitos exteriores, e ainda assim ele não tem nenhum tipo de soberba por causa disso. Característica ou particularidade de benevolência: bom, benigno, tolerante. São as características da particularidade de quem é benevolente. Aí continua Pastorino, nós ainda estamos lá na página 39. O anúncio da próxima maternidade de Maria, né, quer dizer, não é da próxima, como se ela já tivesse o filho, não, da maternidade próxima de Maria, que ela vai ter, né, de Jesus, é feito com expressões semelhantes às que foram ditas por outros espíritos para anunciar o nascimento de Ismael e o nascimento de Sansão também no Evangelho. Então, lá em Gênesis e Juízes, nós temos dois anúncios que foram feitos também por anjos, ou seja, por espíritos que apareceram aos pais e anunciaram também o nascimento de Ismael e de Sansão. Então, eles têm expressões parecidas. Então, o Velho Testamento, ele vai mostrando o quê? Vai mostrando um padrão de aproximação e de forma de colocação de expressão, né, perdão, forma de colocação de palavras, né, de cumprimentos, que é característica dos espíritos elevados. Então isso acontece no Velho Testamento algumas vezes. Quer dizer, o Velho Testamento está cheio de aparição de espírito. É uma prova incontestável da reencarnação, do desencarne e da continuidade do espírito. Ele é assim um material fantástico com relação a isso. O nome que o anjo impõe é Jesus. Então veja bem, o anjo impõe um nome. Pastorino usa o termo impõe. Por quê? Porque o anjo fala, chamarás Jesus. Em hebraico, Yeshua quer dizer Jesus.
E esse termo aí, né, que se abrevia dessa forma que Pastorino está colocando aqui, eu não sei dizer isso, mas eu acredito que seja exatamente Yeshua, mas que também pode transliterar-se com o sentido de Yahô, salva. É interessante que Pastorino está dizendo o seguinte: Yeshua, que é abreviado dessa forma no hebraico, ele pode sofrer uma transliteração que vai dar o sentido de Yahô salva. Na previsão de Isaías, era-lhe dado o nome de Rimanuel, isto é, Deus conosco. Então, quer dizer, Rimanuel e Yahô salva. Claro, Deus conosco e Yahô salva. Então, Jesus e Yeshua também têm o significado profundo de salvação divina, ou seja, de redenção pela força divina. Aí você pode estar pensando assim, mas peraí, vamos lá, se eu sou espírita e agora tá me dizendo que Deus salva, que não somos nós, pela nossa evolução, pelo nosso trabalho, que realizamos o nosso esforço de evoluir, de crescer. Que não é que a salvação não passa pela caridade, é Deus que salva, independente do que eu faça. Vamos colocar a coisa do seguinte ponto, bem claro agora. Se eu disser para você que as duas estão certas, que Deus salva, e a salvação é feita por nós através da caridade também, e do nosso esforço de evolução, você consegue conciliar as duas? Se você conseguir conciliar as duas, maravilhoso. Por quê? Toda a força do ser, todo o despertar do ser, toda a energia do ser, toda a substância que faz parte do ser é divina. Todo o esforço que você faz é divino. Portanto, o esforço é seu, sim, mas com força divina. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo de Tarso. O evangelho tem que fazer sentido. A caridade salva. A salvação passa pela caridade? Perfeito. É Deus quem salva? Perfeito. Porque nós somos redimidos, nós somos elevados, apesar de nosso esforço e com o nosso esforço, pela força divina sempre. O nosso esforço, colocado em prol da nossa evolução, é a força divina utilizada da forma mais legítima, positiva e correta para a nossa evolução, portanto, para a nossa redenção, portanto, para a nossa salvação. E nós já vimos que salvação significa a retirada do ser do ambiente da dor, do sofrimento e a elevação do seu espírito para que as suas necessidades se transformem e ele possa cada vez mais se alimentar da palavra do Pai na sua substância mais pura, sem a necessidade de passar pelo resgate kármico e ficar reincidido nas reencarnações em ambientes pesados e dolorosos. Juntou salvação pela caridade, salvação divina. As duas estão juntas nesse ponto. Nós não podemos, em momento nenhum, criar processos de desarmonias. O evangelho não tem desarmonia. O evangelho está certo. Pode haver problemas de tradução que a gente pode vir a traduzir. E os links, nós, como aprendizes do evangelho profundo, devemos aprender a realizar esses links, sim. Para que a coisa se torne amena, para que se torne harmônica nosso crescimento e a nossa evolução. Deus participa dos nossos processos, sim. Deus participa dos nossos esforços, sim. Ainda mais quando nos esforçamos. E aí, a participação consciente nossa é a participação consciente dele, do nosso Pai Maior, que o tempo todo nos diz: eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Jesus, diz o anjo, será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. Título que era dado aos reis na antiguidade. Então lá também existe um livro chamado Reis, tem o livro 1, o livro 2 também, e lá os crônicas também, que falam também de alguns títulos que eram dados aos reis, ou seja, aos monarcas grandes, chamavam de Filho do Altíssimo. Nesse caso, o anjo ele fala que Jesus legitimamente é chamado de Filho do Altíssimo. Isso é importante que a gente entenda. Onde nós somos chamados de Filho do Altíssimo? Vamos anotando isso tudo aí no coração, fazendo igual Maria de Nazaré. Ouvia essas coisas e guardava, registrava no âmago do ser, no âmago do coração, para poder fazer todo o mergulho da substância dessas coisas que são indeléveis, que são para sempre. E continua Pastorino lá no estudo. O menino receberá o reino de Davi, que ele ocupará no futuro. E aí ele traz essa tradução de no futuro, ele coloca o termo em grego. E seu reino não terá fim. Então ele está dizendo o seguinte, que essa palavra em grego
tem o mesmo sentido que seu derivado latino. Aevo, em português, evo, ou seja, século, uma vida. E era empregado no sentido lato de futuro e não de eterno. Então veja bem, a tradução não é que Jesus receberá o reino eterno, mas o seu reino ocupará o futuro. Presta atenção nisso. Ocupará o futuro. Para onde nós estamos caminhando? Posso perguntar, Jesus já reina absolutamente no teu coração? Então você ainda está no passado. Nós ainda estamos no passado. Deu para entender a pergunta? Quer dizer, Cristo é futuro, cada vez mais futuro. Presente? Presente, claro. Para nós, despertar de consciência crística, cada vez mais futuro, cada vez mais forte. Vamos continuar. E era empregado no sentido lato futuro e não de eterno. Eterno é o que não tem princípio nem fim. Além disso, a segunda parte do versículo esclarece bem a ideia, quando diz, e seu reino não terá fim. Se a palavra aionais tivesse o sentido de eterno, não havia razão para a segunda parte do versículo. Quer dizer, se fosse eterno, eu não diria não terá fim. Eterno. Basta. Entendeu? É um futuro que não terá fim. Aí sim começa a fazer sentido. Nem mesmo invocando-se a técnica da repetição na poesia hebraica. Aí Pastorino é especialista na formalização do modus de escrever, né, de se expressar hebraico, que é uma poesia. Então, Pastorino, nesse ponto, ele consegue trazer para a gente esse significado de forma mais profunda. Mas vamos continuar. Passado, futuro. Vamos lembrar disso aqui? Ó, passado, trevas. Futuro, luz. É isso. Passado era sempre mais treva, sempre incompreensão, sempre injustiça, sempre não conhecimento das leis. Então nós estávamos mais na idade da treva, que o ser estava saindo da onde? Estava saindo do primitivismo. Então é mais treva. Futuro, mais modernidade, com certeza. Passado, mais dor. Futuro, mais alegria. A humanidade caminha cada vez mais para um futuro melhor. Os espíritos caminham para um futuro melhor. Pode não se resolver aqui no plano da matéria, no plano da prova, mas para a evolução do espírito é mais alegria, menos dor. Claro, no futuro, conseguido uma vez resgatar os karmas, uma nova contabilidade espiritual para o espírito, uma evolução nova, uma necessidade diferenciada, não presa mais às questões da matéria. Claro que o futuro é mais alegria. Claro, o futuro é Deus, o futuro é luz, sempre na frente, sempre adiante. Né? Negatividade, passado. Positividade, futuro. Sofrimento, passado. Prazer, futuro. Bom prazer, alegria, né? O prazer no sentido bom. Então, quer dizer, tudo que é relativo à negatividade são coisas de domínio do passado. Quanto mais avançamos para o futuro, mais essas coisas vão ficando para trás e mais as positividades vão se construindo. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Passado, ódio. Futuro, amor. Anticristo no passado, Cristo, futuro. Matéria, espírito. Ignorância, sabedoria. Então, o futuro é o caminhar para o sistema, é o caminhar para a casa do Pai, é o retorno para a nossa origem. Por isso que toda positividade, todo amor, toda sabedoria, toda modernidade, tudo isso são conquistas cada vez mais no futuro. Então, quanto mais eu me aproximo do futuro, quanto mais eu vou na direção dessas coisas, mais as negativas vão ficando cada vez mais para trás. Inconsciência e consciência futuro. Então, temos aí um quadro para nós nos lembrarmos sempre disso. Ao que eu me apego? Ao que eu faço? Onde está o meu foco? É importante saber onde está o foco. Você é hoje, responda para você mesmo, apenas um pagador de karma ou um construtor de uma nova economia espiritual para o futuro? O que você é? Você é um devedor apenas que paga karma ou você é um construtor de uma nova economia para o futuro? Porque não adianta ficar pagando karma e continuando a criar novas dívidas. Não adianta não saber como resgatar um karma, não despertando a nossa consciência e não utilizando essa força que era negativa do passado para construir um patrimônio positivo para o futuro. Não é só pagar, é saber ser previdente também para o futuro. É importante que a gente tenha isso em ideia. Então, para onde caminha a minha mente?
Para onde caminha o meu coração? Jesus dizia, onde está o tesouro, seu tesouro está seu coração. Se o seu tesouro é a sua tristeza, se o seu tesouro é o seu primitivismo, se o seu tesouro é você ficar se idolatrando a dor, só ver as coisas do lado negativo, se o seu tesouro é esse, então você está esquecendo de uma coisa importante, que esse tesouro seu, ele só tende a se ampliar, ele só tende a se multiplicar. É importante que o ser aprenda a acender a luz. Com Zacarias, aí a gente retorna a Zacarias e Pastorino ele faz questão disso porque os estudos estão interligados. O anjo se apresenta, porque o intelecto quer saber de tudo, pede credenciais. Havíamos falado isso no início do estudo. Ao passo que a intuição não repara no intermediário, sente a verdade em suas palavras, não lhe interessando quem a diz, mas sim o que diz. A intuição profunda, irrigada pela consciência. Eu não estou falando agora do intelecto irrigado pela intuição, estou falando da intuição irrigada pela consciência mais profunda. Ela sente a verdade, ela sabe a verdade. Não dá para enganar esse tipo de intuição, não dá para enganar esse tipo de consciência. Ela não pede credencial, ela não precisa, porque ela sentiu. Ela não está interessada em quem a transmite, mas o significado do que diz, a profundidade da palavra, da revelação, do ensinamento, do conhecimento. Ou seja, da nouri, da corrente de pensamento elevada, da informação, porque o que vale é o que sai da palavra, da boca do meu Pai. Essa é a maior vibração do universo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Pão, forma, palavra, substância. Pão é forma, palavra é substância. Pão, eu posso estar falando do quê? Posso estar falando da forma, posso estar falando da matéria, posso estar falando de algo provisório, posso estar falando de um fato provisório, seja o que for. Palavra, substância, ou seja, a vibração mais elevada que existe. E essa vibração, essa substância que importa, porque dela que deriva tudo. Por isso que Jesus vai trazer essa assertiva para a gente de forma tão impressionante. Maria já sendo um espírito cristão, manifestada na terra antes do nascimento do menino Jesus, ela já agia de forma cristã. Essa assertiva do Cristo, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai, já estava concluída no coração de Maria de Nazaré. Por isso que ela quer saber da substância, ela quer saber da mensagem, o que diz o anjo, e não a forma do anjo. Nem a forma do anjo, hein? Olha que interessante. Para nós, se aparece um anjo aqui, ai, era lindo. Tinha asas, uma auréola azul, emanava uma luz. E aquela luz entrava no coração. E a sua vibração, aquela coisa toda. E mal conseguiu penetrar o pensamento do anjo, a mensagem que ele trouxe. Então é importante que a gente comece a entender que o universo é composto de informação. Qual é a informação que a gente busca? É a da forma? Ou é a da verdade? Ou é o do segredo? Ou é o do crescimento interior? É isso que precisamos ter muito claro no nosso coração. E aí continua Pastorino. A resposta do mestre, falando do anjo, a indagação aflita da criatura, que humildemente se julga indigna de receber tão grande graça, aí, claro, o anjo, o mestre, vê que ela está aflita porque ela não se julga receber uma grande graça, ou seja, ser tão considerada perante Deus. Embora ela não duvide da própria graça, vem trazer maior certeza da realidade. Conquistaste benevolência da parte de Deus. Então quer dizer o seguinte, é comum que espíritos muito elevados nunca, digamos assim, apesar de conhecerem a verdade, saberem de si mesmo, eles não se sentem ainda dignos e não se sentem de forma profunda. O espírito atrasado, ele até diz que não merece, mas no fundo ele fica com o egozinho dele lá coçando. E a gente tem que perceber esses detalhes no nosso ser, essas incoerências. Então, o anjo vai dizer, vem trazer a maior certeza da realidade, né? Que ela conquistou realmente benevolência da parte de Deus. Não é propriamente um merecimento, no sentido de haver a criatura dado algo mais do que devia, mas isto merecido uma recompensa, ou comprando a benevolência. Não, o pastor está dizendo assim, ó, ela não comprou a benevolência, ela não apenas recebeu uma recompensa por nada, não.
Aí vai dizer, pastor, trata-se da sintonia natural da criatura, que lhe possibilita receber as emissões, a benevolência divina, olha a pastora explicando agora, dadas a todos indistintamente, bons e maus, sábios e ignorantes, santos e criminosos. Olha só, a pastorinha está dizendo aqui agora o seguinte, Maria, dada a sua evolução, ela se colocou num plano de emissão vibratória que ela consegue receber as emanações benevolências divinas. Ela consegue perceber, ela consegue colocar em prática, ela consegue vibrar nesse padrão. E Pastorino vai dizer mais: todos recebemos essa vibração o tempo todo. A conquista dessa benevolência, ou seja, de Maria de Nazaré, agora, Pastorino está colocando, é porque ela evoluiu o suficiente para entender essa benevolência. E essa benevolência, essa vibração divina, como Deus ama a todos, indistintamente, tanto mais evoluído quanto mais evoluído, essa vibração atinge a todos, bons, maus, sábios, ignorantes, santos e criminosos. Deus não agiria de forma diferente. É o tempo todo isso. A diferença está no padrão vibratório que Maria de Nazaré alcança. E essa sintonia é obtida pelo que a criatura é, não pelo que sabe, nem pelo que faz. Agora aqui, meu amigo, para tudo. Aqui daria para rever 1000 coisas. Sintonia é obtido pelo que a criatura é. O que essa criatura é? Ela é um produto da evolução dela. A vibração dela quer dizer o seguinte: o padrão de Maria de Nazaré está no nível da benevolência. Ela é realmente um espírito benevolente, amoroso, com uma capacidade de perdoar muitos anos-luz à frente da nossa. Quer dizer, ela nem precisa perdoar, na verdade, por padrão, já perdoou por antecipação. Ela é incorruptível, ela é, digamos assim, né, inatingível pela discórdia, pela negatividade. Nada disso chega ao ponto de perturbar Maria de Nazaré. Em outras palavras, é o que Maria de Nazaré é. Não é pelo que ela sabe nem pelo que ela faz. Olha, o padrão de ser dela determina o que ela faz, determina o que ela sabe. Não é o que ela faz e o que ela sabe que determina o que ela é. O que ela é determina o que ela faz e determina o que ela sabe, que são a menor parte de Maria de Nazaré. Aí eu pergunto, realmente, de fato, nós somos cristãos? Realmente eu sou cristão, de fato? Eu sei muita coisa sobre o cristianismo? Sei. Eu faço muita coisa que o cristianismo recomenda que se faça na área da caridade. Faço. Mas eu sou. De fato, o meu padrão é ou eu ainda estou aprendendo a fazer? Ou seja, é importante entender o que eu sou no universo. O que o meu ser vibra no universo. O que ele produz no universo. Porque o ser não produz no universo só o que ele está fazendo, só o que ele sabe. Ele produz com a sua vibração, do que ele é, do que ele transmite. Isso é que nós precisamos entender também. Eu sempre falo, nós não atraímos o que queremos, nós atraímos o que nós somos. Nós não realizamos o que nós queremos, nós realizamos o que nós somos. Eu posso estar fazendo a caridade, se o meu padrão vibratório é outro, eu ainda não conquistei 100% o ato de fazer a caridade. Eu ainda estou num outro padrão, estou aprendendo. Eu estou ainda educando o meu intelecto, eu estou saindo da animalidade. Quer dizer, Maria não tinha mais animalidade para educar. Tanto é que ela vai conceber o quê? Ela vai conceber um espírito crístico, já divinamente adulto. Ela não vai conceber um animal. Quando eu falo animal, no sentido de personagem encarnada ainda animalesca, que é importante esse estágio da evolução, vamos deixar isso claro. A personagem ainda está na fase da educação, precisa educar o intelecto, vai fazer caridade para aprender, precisa educar o sentimento, precisa educar as convicções, precisa passar pela dor, pelo sofrimento para aprender. Ela ainda está em moldagem. Ela ainda não é a individualidade que se manifesta, ela ainda é o quê? Algo a ser educado, então ela ainda não é. Então não é por rótulo que a coisa funciona, não é por aparição. Jesus vai dizer para a gente, bom, chamaram o mestre, tu és bom. E ele diz, bom, bom é meu pai que está no céu, eu não sou bom, quem fala isso é Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quem fala isso é Jesus. Bom é meu Pai. Porque ele entende o significado da bondade na sua profundidade mais séria, até as últimas consequências.
Aí você imagina um sistema trabalhando para reabsorver todo o antissistema, com uma lei inexorável. Vamos continuar. Agora a gente começa a nossa interpretação, que Pastorino sempre traz, né? Tendo conseguido essa sintonia, aí ele vai dizer agora no âmbito da criatura. A criatura pode conceber em seu ventre. Quer dizer, recebe em seu coração, ventre é coração. Então, ventre é a capacidade do coração de receber o nascimento do alto. Eu sempre falo, não é só mulher que fica grávida, homem fica grávido também. Fica grávido no coração. Pode conceber coisas boas também, mesmo na encarnação. Recebe em seu coração um filho, que é a sua salvação. Yeshua salva. Jesus, isto é, Yahweh salva. Mesma coisa. Esse nascimento é uma expressão que usamos por falta de outro vocábulo mais exato. Então, olha só. O pastor está dizendo o seguinte: quando o ser, por sintonia, por evolução, ele então chega ao estágio de conceber no seu coração, em seu ventre, um nascimento que vem do alto, que vem da vibração divina, uma resposta, uma ressonância ao seu esforço. Conquistaste benevolência perante o Pai. Ou seja, a tua vibração já está chegando lá. E aí no teu ventre agora vai dar a luz a um filho. Que filho é esse? A salvação, a evolução. É a puxada do alto, ou seja, é o Cristo interno. Só que Pastorinho vai dizer o seguinte: nascimento é uma expressão que a gente não tem um vocábulo mais exato. Assim como ao nascer, ele vai explicar agora, a criança aparece, é vista, tocada e sentida, embora não tenha começado a existir nesse momento, pois inclusive seu corpo já existia no ventre. Quer dizer, o eu supremo consiste apenas na verificação de nossa parte que ele já existe. Quer dizer assim, a criança não nasceu no ventre, ela passa pelo ventre, ela já existia como espírito, da mesma forma. Esse nascimento que vem do alto também já existia. Então a palavra nascimento é porque não tem um outro vocábulo. Faltou esse vocábulo no Novo Testamento. Pastorino está dizendo aqui. A reencarnação é próxima também, mas ela também não define tudo. Não nesse tipo de nascimento que vem do alto aqui. E aí Pastorino vai mais adiante. Realmente ele já existia dentro de nós, mas ainda oculto e não sentido. Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, Cristo sempre existiu dentro de você, tá, cara? Acorda. O teu Cristo interno está aí. A tua centelha divina é que é a realidade. É você que precisa nascer para ela. Agora eu tomo o ponto contrário. Eu é que preciso nascer para o meu Cristo interno. Eu é que preciso passar por esse renascimento. Eu é que preciso renascer. Aí sim, com esse renascimento por decisão e por esforço próprio, aí sim vem o conceber no meu coração, que é o ventre profundo da minha criatura, do meu ser, o Cristo interno. Ou seja, o processo de começo, de retorno ao plano da casa do Pai, e agora não mais submetido à animalidade. E por quê? Vamos ver adiante? Aí continua. Ao revelar-se, ao tornar-se sensível, nós dizemos que ele nasceu, isto é, que o se manifestou. Quando nós o descobrimos, dizemos que ele nasceu. Então, quer dizer, eu descobri e digo que ele nasceu. Naquele momento, está nascendo Jesus, ele não existia antes, aquela coisa toda. Mas, na verdade, ele sempre esteve lá. Ele só manifestou-se. E aí continua. Esse eu supremo será grande e é filho do Altíssimo, porque é a centelha que emanou dele, do foco incriado. Então, esse eu, nosso, o qual nós renascemos para ele, dado ao nosso esforço de elevação. E aí sim, nós o percebemos, esse ser, ele é filho do Altíssimo. Esse nosso eu profundo sempre foi filho do Altíssimo, é a nossa imagem e semelhança de Deus. E terá por todo o resto de sua existência o trono do seu pai, o amado, Davi. Olha só que interessante. Ele terá por todo o resto de sua existência o trono do seu pai. Ou seja, sempre será amado. Também Davi, chamado de o amado. Vamos mais um pouquinho adiante para a gente entender isso aqui. Vimos na página 2 que Deus é o amor. Se manifesta como o verbo criador, o amante, que é o pai. E como o criador. O filho, o amado. Ora, o eu supremo, que é a individualização de um raio divino, que é o filho do Cristo, que é o Cristo interno, o amado, pode ser por isso chamado filho do amado ou filho de Davi. Mesma coisa, não é o Davi personagem,
É o significado do nome de Davi. E aí Pastorino continua dizendo assim, ó, seu reino não terá fim sobre a casa de Jacó. Agora vem a revelação. Jacó significa o que suplanta ou o que segura pelo calcanhar. Exprime então a personalidade que durante milênios suplanta, ou seja, suplantou a individualidade abafando-a totalmente. Quer dizer, ou seja, Jacob significa o homem ainda no estado animalesco que durante milênios vem suplantando a individualidade, não deixando ela se manifestar. Ou seja, eu estou falando do quê? Eu estou falando basicamente da personagem do ser, do quaternário inferior do ser, que ainda não renasceu para o alto. E é claro, então ele abafa esse Cristo eterno. Então é claro que quando Jesus surge, ele assume o trono de Davi e reina sobre a casa de Jacó. Quer dizer o seguinte, quando o Cristo interno surge, eu renasço para ele, a minha individualidade, o meu Cristo interno reina sobre a minha personagem completamente. A personagem fica totalmente suplantada, inverte os papéis. Maria de Nazaré era esse espírito, em que a individualidade de Maria de Nazaré já suplantava totalmente a sua personagem, que representava apenas 1% do seu ser. E nós vimos o significado de Nazaré, ou seja, o ser que já manifestava completamente o Cristo interno. Em outras palavras, por assim dizer. Quer dizer, e vai reinar sobre a casa de Jacó, a tua casa, que é a tua personagem, que era voltada para a matéria, precisava da matéria. Enfim, isto é, nunca mais a individualidade sofrerá o domínio da personalidade. Nunca mais a individualidade sofrerá, ou seja, será submetida à personagem. Quer dizer, a casa está feita, a casa está completa. A individualidade agora já tomou completamente as rédeas da evolução, do crescimento, do esforço do ser. Só nesse comecinho aí da anunciação do anjo Gabriel a Maria de Nazaré, a gente mergulha em um processo fabuloso de suplantação da personalidade, que antes estava tentando suplantar a individualidade. Como que ela fazia isso? Negando, se apaixonando pelas coisas materiais, buscando apenas os prazeres mundanos, não se interessando por espiritualização, se deixando levar pelas alucinações, pelas hipnoses da matéria, admirando as coisas passageiras, buscando facilidades. E depois, em consequência disso, tinha os resultados da dor, do sofrimento, etc. e tal. E aí plantava-se karma, resgatava karma, ficava num ciclo vicioso. E como é que eu venço esse ciclo vicioso? Com a mudança do meu ser, com o renascimento do meu ser. Então hoje nós realmente conseguimos avançar um pouquinho mais no entendimento da personalidade de Maria de Nazaré. Nós vimos que a personalidade de Maria de Nazaré não é uma personalidade da terra, é uma personalidade do alto. É uma personalidade que já conseguiu fazer nascer o Cristo interno dentro de si. Então, nós também precisamos fazer esse trabalho. No nosso caminho de evolução, buscar esse Cristo é uma das coisas mais legítimas que a gente pode realmente realizar e que a gente pode fazer em benefício a nós outros. É um dos melhores caminhos que tem, porque nessa busca nós vamos mudar um padrão vibratório, vamos poder ser mais amáveis com as pessoas, vamos poder criar um mundo melhor, vamos poder suplantar toda a inferioridade que durante anos, durante milênios, veio sendo o nosso inquilino ancestral. E nós já aprendemos que esse inquilino ancestral, que esse lobinho que nós trazemos dentro de nós, ele não precisa mais ser o nosso inimigo, ele se torna um aliado quando nós mudamos o nosso tipo de consciência. Porque toda a energia divina, nós precisamos tanto da individualidade quanto da personagem na nossa evolução. A personagem, o nosso quaternário inferior, é um veículo importantíssimo. Sem ele, a gente não vai adiante. Poderíamos ir se tivéssemos já uma consciência extremamente elevada, mas ainda não chegamos lá. Vamos chegar ao ponto em que nós iremos suplantá-lo, sim. Sem dificuldade alguma nós faremos isso. Quando eu falo sem dificuldade, sem a imposição da matéria. Faremos isso pela consciência. Faremos isso pela nossa vibração elevada. E aí é importantíssimo que a gente entenda que esses veículos que hoje nós dispomos fazem parte de uma energia divina, de um amor divino de nosso Pai. Por isso que a gente diz, Deus salva, a caridade também salva.
A salvação passa pela caridade, passa pela alegria, passa pelo amor, passa pela espiritualização, passa pelo bom trabalho, passa pelo nosso esforço, passa pela nossa mudança de tônus vibracional, passa pela correção e pela melhoria do nosso intelecto, passa pela busca de espiritualidade, passa por isso tudo, passa pelo trabalho de assistência, de serviço ao próprio, pelo trabalho mediúnico, enfim, por todas essas coisas. E é importante que a gente entenda que a gente não deva excluir nada que seja bom do trabalho de salvação. O meu trabalho profissional, que eu ajudo o meu próximo, na minha profissão, também é um trabalho de caridade, também é um trabalho de salvação. Embora eu perceba remunerário para poder sobreviver, mas também é um trabalho de salvação. Tudo isso faz parte. Deus é muito abrangente. O amor do Cristo, a seara de Jesus é infinita. Quer dizer, tudo faz parte da seara do Cristo. Quando eu coloco a minha vibração nesse momento, nesse padrão, nessa concepção, aí sim, eu já estou trabalhando numa seara melhor. Aí sim, eu já estou caminhando para a modificação do meu ser enquanto estrutura. E é isso que a gente vem estudando aqui em Pastorino. Pastorino que vem nos trazendo cada vez mais um esclarecimento melhor, não só a respeito de nós mesmos, mas também trazendo o exemplo dessas personagens do Evangelho fabulosas, que hoje operam num nível de nouri que a gente ainda não consegue compreender, mas que continuam presentes conosco no nosso trabalho de crescimento. Que Jesus nos ampare, nos abençoe. Foi uma alegria estar hoje, todo mundo reunido. Paz e bem, paz e fraternidade. Beijo no coração.